Gostaria primeiramente de cumprimentá-los com cordial boa tarde, dizer-lhes a nossa satisfação, professor Oscar, de estar aqui com vocês, agradecer a gentileza do convite, professor Oscar, em nome do qual saúdo também os demais professores. Nós temos desenvolvido essa atividade, seja em Curitiba, seja em outros municípios, e até mesmo em outros estados, no sentido de partilhar algumas inquietações que têm despertado em face dos servidores públicos no que diz respeito a essa matéria, previdência do servidor público, que é um tema historicamente tido como árido, não é? É um tema que, em razão de uma legislação densa, bem pormenorizada, tem implicado em ser, em certa medida, mal compreendido e mal inteirado por parte do universo de servidores públicos, e há um fator que facilita essa incompreensão, essa dificuldade de se adentrar a essa matéria, qual seja um problema de comunicação existente dentro dos próprios órgãos públicos, e aqui eu faço uma crítica aos RHs, que tem dificuldade, sim, enfrentado dificuldade no sentido de estreitar a comunicação entre o universo de servidores para os quais esse RH presta atendimento. Isso implica naturalmente no despertar de dúvidas, de questionamentos. E uma das questões que eu normalmente tenho levantado, por onde tenho passado, é que nós, ocidentais, em regra, não nos preocupamos com a velhice, né? Nós pouco planejamos o que efetivamente nós vamos ter de proventos, enfim, a nossa subsistência quando envelhecemos. Nós já não temos muita preocupação em poupar, não é verdade? Diferentemente de outros povos, os orientais nesse aspecto têm muito a nos ensinar, e até mesmo países cujo nível educacional é mais elevado que o nosso, há sim um despertamento desde as idades mais tenras com vistas à previdência, né? Pais que se preocupam ainda em face dos filhos pequenos em prover ao longo da vida desses filhos meios a fim de que, uma vez adultos ou aposentados, essas crianças possam ter uma base de segurança financeira minimamente razoável. Então, essa é uma inquietação que nos bate à porta, sobretudo nós que lidamos com servidores públicos, em face de várias categorias, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, porque o que a gente observa é que boa parte desses servidores se interessam por esse tema quando vislumbram estar 4, 5 anos próximos de sua aposentadoria. E nós vamos ter a oportunidade de verificar, à luz desses slides, que essas modificações legislativas ocorridas, especialmente em face da Constituição Federal, a gente vai mencionar aí umas 3 ou 4 emendas, elas significaram de forma contundente uma sensível mudança das regras do jogo, seja para aqueles que estão na iminência de se aposentar, seja para aqueles que ingressaram recentemente no serviço público. Então, maior razão é, por onde nós temos passado, comentado, ou pelo menos despertado junto, sobretudo aos servidores mais novos, para a preocupação que eles precisam amadurecer, despertar, no sentido de melhor se inteirarem dessas novas regras, porque elas são fundamentalmente diferentes da realidade que a legislação previa para um servidor que estava na iminência de aposentar-se há 15 a 20 anos atrás. Quer dizer, aposentar-se hoje no serviço público não tem a mesma perspectiva do que aposentar-se há 15, 20 anos atrás, onde você tinha um provento integral, você não estava sujeito a 25 anos atrás, imaginemos as ingerências aí
das gratificações de desempenho, que em algumas categorias mudam sensivelmente o cálculo ali final do provento de aposentadoria. Então, são algumas preocupações que eu gostaria de compartilhar com vocês e que vão nortear toda a abordagem dessa temática que nós iremos enfrentar nessa tarde. Eu trouxe alguns slides para facilitar a visualização desse tema, mas antes mesmo de mencioná-los, eu queria apresentar a vocês um livrinho que, por onde eu ando discutindo esse assunto, eu apresento aos clientes, né? Esse livro foi editado em 1948 pela Imprensa Nacional do Rio de Janeiro. E ele tem como título O Servidor Público e o seu Regime de Aposentadoria. Então, ainda na década de 40, mencionava-se acerca dessa preocupação em aprofundar esse tema. E é curioso como o livro ele traz um breve histórico da aposentadoria ou da previdência, enfim, no Brasil, desde os idos coloniais até o Império e até aí a época da década de 40. E algumas observações que eu gostaria brevemente de dividir com vocês, diz respeito a como é que se pensava a aposentadoria no final do século XIX, né? Um exemplo aqui, os funcionários públicos, aqui está registrado no livro de Direito Público brasileiro, comentando a Constituição Imperial de 1857. E ele diz assim, o autor chama-se Pimenta Bueno, ele diz o seguinte: os funcionários públicos que consagram longos anos de serviço à sociedade, que cumprem bem os seus deveres, que não podem continuar a servir, não deverão obter da sociedade meio de existência? Devem obtê-los o espírito generoso dos povos civilizados, em parte alguma os dispensa. Uma compreensão dessa discussão ainda ali no final do século XIX. Há outras considerações, outras curiosidades. Para vocês terem uma ideia, ainda em 1937, o direito à aposentadoria, com todos os vencimentos do cargo em que o servidor estivesse à época exercendo em comissão, ao servidor público com mais de 35 anos, a lei número 583 dispunha dessa maneira. O funcionário público, no parágrafo 1º, diz assim: o funcionário público que contar com mais de 35 anos de efetivo serviço tem direito à aposentadoria com todos os vencimentos do cargo que estiver exercendo há mais de 2 anos, ainda que em comissão. Então, esse cenário do passado, ele sofrera sensíveis mudanças, seja por razões macroeconômicas, seja por razões de política pública mesmo, do governo, de como tratar essa demanda. Aquela velha argumentação do poder público, que os servidores públicos são os responsáveis pelo rombo, pelo déficit das contas da Previdência, uma melhor compreensão de alguns porquês precisa ser revisitada no passado. Muitos dos aportes públicos que foram destinados, ou que deveriam ter sido destinados para a previdência dos servidores públicos, nós bem sabemos que sofreram aí um grande desvio ao longo do caminho. Então, vocês não são efetivamente os responsáveis por esse déficit. O governo, por sua vez, não tem assumido a responsabilidade constitucional que lhe é devida, que lhe é cabível, para também coparticipar no fundo de previdência de vocês, seja em qualquer esfera, federal, estadual e até mesmo na esfera municipal. Nós temos hoje aqui, a exemplo que já foi mencionado, apresentar a vocês, em linhas gerais, algumas considerações sobre a previdência dos servidores públicos. Tal como vocês podem observar na tela, eu vou pedir um copo d'água, por gentileza. Obrigado. Vocês podem observar que o sistema de previdência social brasileiro, ele é operado em razão de 4 regimes. Em razão da
do tempo aqui, nós vamos nos ater a 3 deles, mas principalmente é o que interessa a vocês, que é o regime próprio de previdência dos servidores públicos, ou seja, vocês que são servidores da esfera estadual. Isso é que nos interessa hoje, né? Mas eu vou fazer breves pinceladas acerca do primeiro regime, que é o regime geral de previdência social, que é operado pelo INSS, a figura do regime próprio da previdência dos servidores públicos, que é operado pela União, pelos estados, pelos municípios. Obrigado, professor. O regime de previdência complementar, que é operado por entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, né? Então, o primeiro regime, que é o RGPS, que é o regime geral da previdência social. Esse regime ele é operado pelo INSS e ele abrange servidores urbanos e rurais do setor privado, bem como empregados públicos regidos pela CLT. A exemplo dos servidores funcionários dos Correios, da Caixa Econômica Federal, que são regidos pela CLT e são também abrangidos pelo regime geral de previdência social, que é operado, repito, pelo INSS. Ele paga benefícios até o teto, esse teto está desatualizado, eu confirmei há pouco o valor, de R$ 3.912,20, ou seja, o teto, conhecido teto do INSS. Ele opera em regime de repartição, pacto entre gerações, ou seja, os mais antigos, assim como os mais novos, ingressos nesse regime são mútuo colaboradores, ou seja, podem ser beneficiados de forma plena para efeito de pagamento de benefícios. Dou um exemplo. Um jovem que ingressa hoje no regime geral de previdência social, na altura dos seus 18, 20 anos, e que por alguma razão venha a sofrer de um problema de saúde que o invalide, ele vai ser, sim, beneficiado por esse guarda-chuva do regime geral, na medida que aqueles que já se encontram há mais tempo colaborando para o regime são copartícipes, são colaboradores, pactuam, enfim, independente de serem mais antigos no regime ou mais novos, para um mesmo propósito. Acima do teto, o trabalhador pode ter previdência complementar, não é verdade? Ele pode dirigir-se a uma instituição financeira, um banco, e almejar a complementariedade daquele valor que recebe pelo INSS. Isso é de conhecimento de todos, né? Não cobra contribuições de aposentados e pensionistas. Eu tenho dito que não cobra por enquanto, né? Ou não cobra até que, eventualmente, uma emenda constitucional possa alterar essa regra do jogo. Por que não cobra ainda? Porque com a emenda constitucional número 41, lá de dezembro de 41, uma das maiores aberrações jurídicas surgiram no cenário da Previdência no Brasil, qual seja, a obrigatoriedade da contribuição, mesmo de servidores que prestaram serviço ao longo de 30, 35 anos no serviço público, acima do teto desse regime geral, esses servidores, que já estavam há muitos anos no serviço público, foram obrigados a contribuir. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginemos que esse teto fosse de R$ 3.500, certo? R$ 3.500. O servidor ele se aposenta, o servidor público, seja estadual, federal, com R$ 5.000. 5.000 menos 3.500 dá quanto? 1.500. Sobre esses 1.500, mesmo esse servidor já estando aposentado, já tendo contribuído para o seu regime próprio de aposentadoria ao longo de 30, 35 anos, ele passará a contribuir obrigatoriamente no percentual de 11% dessa diferença, ou seja, 11% de R$ 1.500. Então, quando eu digo que ele não cobra contribuições, esse regime geral não cobra, quem sabe até um dia que o governo mudar as regras do jogo. Aliás, uma das discussões que estão em voga hoje no cenário jurídico brasileiro, que é de conhecimento público notório, é a questão do mensalão, né? Acredita-se que aquela reforma previdenciária, lá número 41 de 2003, fora fruto dessa articulação política maldita, que veio a implementar essa aberração jurídica no país, em face dos servidores públicos, desde então. O Supremo Tribunal Federal, no dia 18 de agosto de 2004,
bateu o martelo declarando a constitucionalidade dessa cobrança. Ou seja, vocês que um dia virão a se aposentar, caso venham a receber além do que é pago pelo teto do INSS, deverão pagar essa contribuição previdenciária acima do teto. Tá? Essa é uma realidade que de 2004 para cá é viva em face dos aposentados neste país, da pensionistas também. Tá? A relação atual é de cerca de 3 ativos para cada aposentado pensionista. 55% da população economicamente ativa brasileira está fora do mercado formal de trabalho. Mas essa é outra discussão, eu não vou me ater a ela agora. Vamos continuar. Pois bem, o regime de interesse de vocês é o regime próprio de previdência social. Tá? Ele é aplicável aos servidores públicos, ele pode ter teto igual ao do INSS se for criado um fundo de previdência complementar. Vírgula, na verdade, ele foi criado. O FUNPRES foi criado no mês de maio deste ano, na esfera, né, federal, enfim, no sentido de prover a complementariedade dessas aposentadorias no futuro. Essa FUNPRES está em vias de regulamentação. Tá? Então, a gente está ainda avaliando, aguardando aí os próximos acontecimentos, até para discorrer melhor para vocês, quem sabe numa outra oportunidade, acerca desse fundo de previdência complementar que foi recentemente instituído no Congresso Nacional. Os critérios de aposentadoria, cálculo de condições e paridade dependem da data em que foi adquirido o direito ao benefício. Me permita saber o seu nome, professor? Mário. O professor Mário há pouco me perguntava o que é essa implementação dos critérios para a oferição do benefício de aposentadoria. Se nós fôssemos para casa hoje com uma compreensão clara desse item, eu ficaria muito feliz. Por isso eu vou repeti-lo. Os critérios de aposentadoria, idade, tempo de contribuição, tempo de serviço, não importa. O cálculo, condições de paridade dependem da data em que foi adquirido o direito ao benefício. Em linhas gerais, o que é paridade? Paridade importa num instituto jurídico que, segundo o qual, quando um servidor em atividade, venha receber um determinado benefício remuneratório, aquele benefício também seria estendido ao servidor inativo, servidor aposentado. Tá? Essa paridade, ela sofreu um baque sensível, ainda nos idos do governo Fernando Henrique Cardoso, com a instituição em face de algumas carreiras das tais gratificações de desempenho. E essas gratificações, pela própria natureza legislativa delas, natureza legal delas, elas condicionam, em geral, ao recebimento, a percepção de valores, condicionam a avaliações de desempenho individual, as avaliações de desempenho institucional, ou seja, aquele servidor em atividade normalmente acaba sendo beneficiado pelo pagamento da gratificação, que pode chegar a um teto, diferentemente do aposentado, porque o aposentado não pode mais ser avaliado, obviamente, não é verdade? Ele não está mais em atividade. Então, há discrepâncias entre o que recebe normalmente o ativo e o inativo, e na esfera federal, inúmeras ações têm sido ajuizadas no sentido de equalizar o pagamento dessas gratificações, seja em face dos aposentados, seja em face dos ativos. A gente vai ver lá na frente, inclusive até em função desse texto que nós há pouco distribuímos a vocês, que existe uma pegadinha lá no determinado parágrafo da emenda constitucional no artigo 6º da emenda constitucional número 41, nós vamos ver daqui a pouquinho os slides, vocês entenderem melhor porque é mais interessante uma opção e não outra de aposentadoria. Um minutinho, por gentileza. Pode, professor. Embora eu ia fazer inicialmente uma sugestão, no sentido de que os questionamentos se dessem ao final. Não sei se isso seria mais didático, mas fique à vontade. No nosso caso, nós temos a avaliação de desempenho, que nos permite um progresso na carreira. Não é outra coisa. Está entendendo?
Não é a mesma coisa, é distinto isso. Agora, essa avaliação de desempenho que vocês em atividade recebem, né, ela implica num valor menor em face do aposentado. Só acho que a gente poderia até verificar depois com calma. Não sei se o aposentado recebe gratificação. Não recebe, né? É só para fim de progressão. Ela não está incorporada na aposentadoria. Ah, tá. É que, diferentemente em face de outras carreiras, essa gratificação ela também é paga aos servidores aposentados. E aí ocorrem as discrepâncias, né? De tal forma que muitos deles são obrigados a ingressar em juízo para buscar a equiparação, ou pelo menos assim, tornar mais próxima a realidade remuneratória daqueles que se encontram em atividade. Tá? Muito bem. Continuando aqui, critério de aposentadoria, cálculo, condições de paridade, depende da data em que foi adquirido o direito ao benefício. Em outras palavras, em razão dessas múltiplas mudanças na lei, na legislação, isso tem causado insegurança jurídica nas pessoas. Porque horas uma se vê sobre o guarda-chuva de uma emenda constitucional, passa-se um tempo, uma outra emenda constitucional surge, e assim por diante. E a tendência é que, à medida que o tempo vai passando, quanto mais novas emendas constitucionais, mais direitos são suprimidos. Então, o raciocínio primeiro é, quando você puder se enquadrar para fins de garantir o direito à tua aposentadoria em vista de emendas mais longe no tempo, ou seja, as mais antigas, melhor. Eu vou explicar, vocês vão entender melhor daqui a pouco em função de alguns slides. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos um caso de um professor da Federal de Santa Catarina, né? Ele estava na iminência de aposentar-se e percebeu que havia um tempo faltante ali para complementar o seu tempo de contribuição, o seu tempo de serviço. Em razão disso, ele conversou com um colega, advogado, e esse colega indagou, perguntou o seguinte: o senhor não teria lá atrás, no início da sua carreira profissional, seja como professor ou outra atividade, algum tempo que o senhor poderia comprovar para fins de complementar esse seu tempo de contribuição ou tempo de serviço? E aí ele foi ver e ele percebeu que ele realmente, em razão de ter sido auxiliar de alfaiate lá em Florianópolis durante 5 anos, quando ele era ainda adolescente, ele poderia aproveitar aquele tempo e computá-lo no seu tempo final, visando a sua aposentadoria. Só que a alfaiataria não existia mais, o alfaiate já estava falecido, e ele teve que se valer de alguns artifícios jurídicos para comprovar perante a Justiça Federal que, efetivamente, com base em alguns rascunhos, cujo exame grafotécnico comprovaram a autenticidade daquele exame como sendo dele, reconheceram-se 5 anos, 4 anos e pouco, enfim, que foram valiosíssimos na contagem final do tempo dele. Um outro exemplo, a questão da insalubridade. Não sei se vocês percebem, mas algum outro colega que venham perceber, às vezes você tem que ingressar na justiça para que aquele tempo especial, que tempo insalubre, venha a ser reconhecido. O problema é que quanto mais tempo a gente não toma essa iniciativa, quando a gente não toma essa iniciativa, pode ser que um processo dessa natureza ele se arraste durante anos e você até tenha perdido o objeto. Ano passado, eu me recordo de ter atendido uma professora do município de Curitiba, aposentada, que quando ela se avizinhava ali dos 60 anos, ela imaginou que poderia aposentar-se. Dirigiu-se ao RH e o RH disse não, havia um tempo faltante e ela tinha que passar ainda mais uns quase 10 anos, ou seja, quase na compulsória, aos 70 anos, para conseguir esse benefício. Ela ingressou na justiça, a sentença de 1º grau em Curitiba foi favorável a ela, como havia possibilidade de recurso, ela entrou com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça,
Esse processo, senhores, demorou 17 anos para finalmente o Supremo Tribunal Federal dizer: não, de fato, a senhora tinha direito a aposentar-se lá atrás. Ou seja, ela alegava que desses 10 anos ela perdeu um tempo precioso, ela poderia cuidar dos netos, dos filhos, etc., outros projetos de vida. Então, em outras palavras, quanto mais claramente vocês tiverem a compreensão de que já alcançaram o critério de aposentadoria, as condições de paridade, enfim, dentre outras informações que são preciosas e que não vão demandar uma ação judicial, ou se houver necessidade para entrar na justiça, isso tem que ser feito com o máximo de tempo possível, porque às vezes você tem dor de cabeça lá na frente. Às vezes é 1 ano, são 6 meses, são 2 anos, são 3 anos para que você brigue em juízo a fim de que se reconheça um direito que é lá de trás. Ou seja, digamos que hoje eu tenho negado um benefício pelo RH, certo? E o RH diz assim: olha, você tem negado por essa e aquela razão. Eu entro na justiça. Se daqui a 5 anos a justiça disser que eu tenho direito, esse reconhecimento ele efetivamente ele vai nascer, ele vai ocorrer só daqui a 5 anos. Mas o direito, de fato, ele existia desde quando? Desde hoje. Não é verdade? Então, se eu não me movimento com antecedência, eu posso ser atropelado pela passagem do tempo. Essa é uma preocupação que eu tenho destacado por onde tenho passado. As pessoas precisam despertar para a preocupação de que, quando se trata de aposentadoria, o planejamento tem que ser com bastante antecedência. E não só no momento próximo do gozo desse benefício. Tá? Vamos continuar aqui. Regime de previdência complementar pode ser aberto, sim, sistema financeiro, de maneira geral, ou fechado, fundo de pensão. Aquilo que eu mencionei há pouco para vocês. Qualquer um pode dirigir-se a uma instituição financeira, o gerente dessa instituição vai te fazer uma projeção, que é um cálculo atuarial, segundo aquilo que você tem a contribuir, né, segundo a tua expectativa de vida, e ele vai dizer: olha, dentro de 20 anos, 30 anos, você vai passar a receber X valor a título de fundo complementar. Existem alguns fundos que são fechados, é o caso da Petrus, é o caso da Previ, que são alusivos a servidores, funcionários do Banco do Brasil, e da Petrobras, que não é o caso de vocês. Mas isso é algo para ser pensado. E agora, com essa mudança legislativa importante, que é a criação do FUNPRESP, isso é um assunto que merecerá, sem dúvida alguma, a maior atenção de vocês aí para os próximos meses. Tá? Então, nós temos as principais regras a partir dessas respectivas emendas constitucionais. Nós tínhamos uma realidade anterior a 1998, nós vamos ver agora, entre 98 e 2003 para frente. Tá? Então, antes da emenda constitucional número 20, que ela é lá de 16 de dezembro de 98, notem que, para quem implementou as condições para a aposentadoria antes de 16 de 12 de 98, o que é isso? Para quem reuniu todas as condições, as possibilidades previstas em lei para aposentar-se. Pode ser que alguém, hoje, colega de vocês, esteja ainda em atividade e que poderia ter se aposentado já anterior a 16 de 12 de 98. As regras aplicáveis a esse servidor são essas regras aí. Tá? Se lá em 16 de 12 de 98 ele poderia ter se aposentado, mas preferiu continuar no serviço público, as regras aplicáveis a esse servidor seriam nesse sentido: tempo de serviço ou idade, ou seja, você podia se aposentar por um ou pelo outro. Hoje isso não é mais possível. Não havia idade mínima, a aposentadoria ela é integral, 35 anos homem, 30 mulher. Havia a figura da aposentadoria proporcional, hoje não existe mais. Aposentadoria por idade, 60 anos homem, 55 anos mulher. O cálculo pela última remuneração, faltou um acento aí, ou seja, você, além de levar a última remuneração, em alguns casos, por exemplo, na esfera federal, existe ali o artigo 192 a 8.112, que ainda te conferia um plus, ou seja, um aumento pela diferença da última da penúltima letra na carreira, né? Então, isso ainda representava uma vantagem
para o aposentado. Ele recebia a última remuneração e ainda tinha um plus. Isso não existe mais, né? A paridade entre ativos, aposentados e pensionistas também era assegurada. Com professores não é o caso, aqui nós não temos professores de ensino médio, né? Imagino que não, né? Agora. Aqui. Quando você diz a universidade? Sim. Eu sei não temos falado assim. Tá. Se houver necessidade de algum esclarecimento em face desses professores, a gente se coloca à disposição para esse propósito. Em face de vocês, da UEPG, notem que a partir da emenda constitucional número 20, lá de 98, as regras passaram a mudar sensivelmente. Olha só, essas regras que são apresentadas agora a vocês, elas se aplicam a quem? A quem implementou as condições para aposentadoria entre 98 e 31 de dezembro de 2003. Ou seja, pode ser que um de vocês, ou algum colega de vocês, já entre 98 e 2003, já teria condições de aposentar-se, mas continuou trabalhando. Poderá se aposentar em função dessas regras. Quais sejam? O critério agora é por tempo de contribuição, certo? Na anterior era por tempo de serviço. Então mudou, agora é por tempo de contribuição. Você tem que comprovar a contribuição vertida, encaminhada para o teu regime de previdência. O tempo de contribuição para homens é de 35 anos e de 30 anos e idade mínima de 53 anos homem e 48 anos mulher. Notem que aqui eu tenho a figura do E, né? Lá eu tinha OU, né? Eu tenho naturalmente que comprovar os 35 anos ou os 30 anos e a idade mínima, não havia no outro, de 53 anos homem, 48 anos mulher. Havia também a figura, na verdade, a figura do pedágio de 20% do tempo que faltava em 98 para aquele que almejar uma aposentadoria integral ou de 40% para uma aposentadoria proporcional. Vou dar um exemplo. Digamos que lá em 98, você, servidor público homem, uma hipótese, você tinha ainda 5 anos para aposentar-se, certo? Faltava ainda 5 anos. Você estava lá na beira da emenda constitucional, faltava ainda 5 anos para aposentar. O que essa emenda veio trazer? Essa história do pedágio. Se você desejasse se aposentar com aposentadoria integral, você tinha que pagar quanto por cento? 20% do que faltava. Se você quisesse proporcional, 40% do que faltava. Ora, se lá em 98 faltavam 5 anos para a tua aposentadoria, 20% de 5 anos dá 1 ano. Isso significa dizer que para você poder obter uma aposentadoria integral, você tinha que alcançar aqueles 5 anos restantes mais 1 ano. Então você teria que pagar um pedágio de mais 1 ano para aposentar-se integralmente, ou 40% do que faltava para uma aposentadoria integral, tá? Havia uma exigência de 5 anos no cargo, 10 anos no serviço público. O que isso justifica, em função dessas emendas de lá até o presente? É que alguns servidores, eles faziam o seguinte, vou dar um exemplo, né? O servidor de um determinado Ministério da Agricultura, ele era técnico e tinha uma formação de ensino médio, técnico agrícola, passou uma vida no serviço público como tal. Faltando um tempinho para a aposentadoria, ele prestava concurso para fiscal, ou seja, numa remuneração bem acima, e consequentemente era aposentado como fiscal, tendo um provento de aposentadoria bem mais elevado. Para eliminar essa distorção, e por que é uma distorção? Porque esse servidor contribuíra ao longo da sua jornada profissional como técnico e não como fiscal, tá? Então, para eliminar essas distorções, o legislador instituiu alguns dificultadores, alguns condicionantes
a serem observados, a serem alcançados pelo servidor que almeja a sua aposentadoria, a fim de que, uma vez cumpridas essas condições, ele possa aposentar-se. Por exemplo, 5 anos no cargo, 10 anos no serviço público. A aposentadoria, a vantagem aí é que ela era integral, também considerava a última remuneração, e havia previsão de paridade entre ativos, aposentados e pensionistas, tá? Apenas lembrando a vocês que nós vamos disponibilizar, professor Oscar, esses slides, até porque em função de tantos detalhes, né, a fim de que depois vocês com calma possam se debruçar sobre eles e, naturalmente, em havendo dúvidas, a colega Fernanda, que tem vindo aqui periodicamente atender os professores, estará à disposição para prestar esses esclarecimentos, tá? Continuando aqui, muito bem. Lá em 2003, no dia 31 de dezembro de 2003, no apagar das luzes, surge a tal emenda constitucional número 41. E essa, sim, trouxe consigo profundas mudanças nas regras do jogo, no sistema de aposentadoria, de previdência, melhor dizendo, dos servidores públicos. Com licença. Opa. Nossa, acabei de ligar aqui. Então, essa emenda número 41 de 2003, ela merece sim, gente, de nós uma atenção, tá? Porque ela trouxe algumas novidades. Quais sejam? O tempo de contribuição, obrigado, professor, pela gentileza. O tempo de contribuição, ele passou de 30, aliás, continuou 35 anos homem, 30 mulher, e a idade mínima de 53,48, exigiu aí 5 anos no cargo, 10 anos no serviço público. A figura do pedágio continuou. Existe a figura agora de um redutor de 3,5% até 2005, 5% a cada ano antecipado de 655 anos. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. O cálculo da aposentadoria, percebam que agora não é mais em função da última remuneração. Agora ele se condiciona a quê mesmo? A uma média das 80 maiores contribuições a partir de julho de 94. Então o RH pega as 80 maiores, faz uma média e define-se um valor. O problema é que a média, em geral, ela sempre tende a indicar para cima ou para baixo o valor. Para baixo, né? A média sempre tende a decrescer. O cálculo dessa aposentadoria, ele está condicionado a essa média das 80 maiores da contribuições. E o que é mais grave? O fim da paridade. Ou seja, desculpa, professor, obrigado. Se um servidor público, leia-se, professor da UEPG, sujeitar-se a essa regra da emenda constitucional 41, mais precisamente do artigo 2º, essa pessoa não estará resguardada pela paridade, ou seja, em havendo um aumento em face dos ativos, ela necessariamente não vai ser alcançada. Por quê? Porque a aposentadoria dela será acrescentada, ela será reajustada, melhor dizendo, em conformidade com o reajuste anual da aposentadoria de quem? Do pessoal do regime geral, ou seja, de quem recebe pelo INSS. Todos os anos o INSS indica um índice, não indica? De reajuste da aposentadoria dos seus beneficiários. Pois bem, você estará condicionado àquele reajuste e não mais ao reajuste da tua carreira. Entendeu? Isso é preocupante, tá? O abono de permanência é um outro instituto que apareceu com a emenda constitucional número 41. O que significa o abono de permanência? Significa o seguinte: o servidor, ele implementou, ele reuniu todas as condições para aposentar-se, perfeito? Ele pode a qualquer momento se aposentar, porém ele pretende continuar trabalhando na instituição. Então, uma forma de atenuar os efeitos financeiros foi mediante a criação do abono de permanência, ou seja, ele reuniu as condições para aposentar-se, continuará trabalhando, porém ele não terá mais o desconto da contribuição previdenciária no seu contra-cheque. Entendeu? Ele não terá mais esse desconto, tá? Então ele acaba
recebendo, aspas, um crédito, uma espécie de estímulo à continuidade dele no serviço público. Ficou claro isso, gente? Tranquilo, né? A pensão também, ela sofre aí uma profunda mudança. Daqui a alguns minutinhos eu vou ter a alegria de ouvir a Fernanda, vai discorrer um pouquinho para vocês sobre a emenda constitucional número 70, né? A gente vai discorrer um pouquinho sobre essa questão. Mas, de fato, outro dia eu brincava, eu estava longe daqui, eu estava em Natal, dando essa mesma palestra para o pessoal do CIDPREVES lá. E alguém brincou e disse assim, quer dizer que, em função dessa previsão legal da pensão, está até proibido morrer, né? Eu disse, olha, de fato, os casais, as famílias precisam atentar-se mais para fim de planejamento em função dessas regras, porque de fato a diminuição remuneratória da pensão é bem sensível, tá? São valores que realmente merecem uma certa atenção. Existe uma figura do artigo 6º da emenda constitucional número 41 e também o artigo 3º da emenda constitucional número 47. De todas as regras que foram até o presente apresentadas a vocês, de todas, melhor dizendo, opções, e aqui eu faço um breve parêntese, quer dizer, o servidor, vocês servidores públicos, vocês não estão sujeitos à observância de uma única regra para aposentar-se. Há situações nas quais, a depender do planejamento de vocês, até da continuidade no serviço público, você pode se aposentar mais cedo ou mais tarde, objetivando uma melhor ou uma pior aposentadoria. E isso é importante dizer porque, às vezes, eu espero que isso não aconteça aqui em Ponta Grossa, o RH apresenta para o servidor, olha, aqui está aqui a tua opção de aposentadoria. E às vezes esse servidor procura o advogado e diz, olha, mas há outras regras, há outras opções. Claro que cada uma delas traz consigo um ônus. Uma regra pode se tornar mais vantajosa financeiramente, desde que você passe mais tempo no serviço público. Ou, diferente de outros, enfim, entende que, olha, não dá mais, a pessoa não tem mais interesse, não se sente mais motivada a trabalhar e acaba optando por uma regra que vai representar uma diminuição no teu provento de aposentadoria, ou seja, no teu salário de aposentadoria, mas por uma questão de projeto pessoal você abre mão da integralidade, por exemplo, ou abre mão da paridade. Eu me deparava com uma auditora da Receita Federal, tempos atrás, e ela é uma profissional muito bem formada, além de auditora, ela tinha um outro curso superior. E esse curso superior permitiria a ela, até em função de uma certa afinidade profissional, dela seguir o caminho em face dessa atividade específica profissional dela. Ela não aguentava mais trabalhar, já estava saturada de, olha, só quem pode fazer essa avaliação é a senhora, né? É uma avaliação de natureza muito subjetiva, demanda um planejamento familiar. Se a sua felicidade está direcionada para esse caminho, fora do serviço público, e se isso vai implicar na senhora passar menos tempo trabalhando no serviço público, naturalmente receber uma aposentadoria um pouco menor, mas se eventualmente a senhora se sentir melhor realizada em função desse outro trabalho, é uma avaliação que só cabe a ela fazer, não é verdade? Vocês vão ver aqui pelo artigo 6º da emenda constitucional número 41, essa opção, ela é atrativa e merece a nossa atenção. Porém, existe também o artigo 3º da 47, que ao nosso ver ainda é mais atrativo. Tá? Vejam aqui que no artigo 6º, o artigo 6º da emenda 41, né? Artigo 6º da 41. E o artigo 3º da 47. Isso. O 3º da 47 ele é mais interessante. Tá? Notem bem aqui, ó. Vamos ver. Artigo 6º da emenda 41, lá de 2003. Esse
artigo, essas considerações aqui dizem respeito a quem ingressou no serviço público até quando? Até 2003. Imagino que é o caso de todos vocês. Estou errado? É, né? Todos vocês. Muito bem. Mas ele, para quem ingressou depois de 98? Não, até 2003, não importa. Não importa mesmo, a pessoa pode ter entrado lá na década de 80, 70, 90, não tem problema. O único teto temporal limitador é 31 de dezembro de 2003. Porque a partir de 1º de janeiro de 2004 entram em cena as famigeradas regras permanentes, ou seja, que é esse pessoal mais recente no serviço público que foi impactado bem mais seriamente do que vocês. A senhora entrou a partir de 2004 no serviço público? Então eu vou deixar até para o final as tais regras permanentes, que são as regras vigentes para quem ingressou desde então, tá? Então assim, quem ingressou até 2003, o tempo de contribuição aí exigido, olha só, exigido em função dessa opção, tá? É uma questão de opção do servidor. Ele tem que ter no mínimo 35 anos homem, 30 anos mulher, e idade mínima de quanto? 60 anos homem, 55 anos mulher. Lá na outra opção, qual era a idade mínima? 53 anos, 48 mulher. Mas eu já falei para vocês que essa opção do artigo 2º, ela não é atraente. Mas, por outro lado, conforme também há pouco mencionei, isso depende muito do projeto pessoal de cada um. Tá? Então, assim, exige-se, conforme esse artigo 6º da emenda 41, 5 anos no cargo, 20 anos no serviço público, é mais do que o anterior, não é? 10 anos na carreira, o cálculo da aposentadoria, ele é integral, tá? Mas ele é integral com uma pegadinha aí, porque há possibilidade de se condicionar a essa integralidade, essa paridade, as avaliações de desempenho, correto? Que é uma situação muito verificada no âmbito federal, ou seja, muita gente que na esfera federal se aposenta pelo artigo 6º tem que às vezes buscar na justiça o reconhecimento da paridade real, ou seja, a fim de que não seja prejudicado por algum tipo de desvirtuamento aí da avaliação de desempenho, tá? Prevê-se a paridade, de fato, a figura do abono de permanência, a pensão também sofre aí uma diminuição bem sensível. E eu gostaria agora de me ater ao artigo 3º da emenda 47, conforme eu falei para vocês, essa aqui é um pouco mais interessante. Em que medida? Isso aqui é para quem ingressou no serviço público até 98, aí tem outra pegadinha, né? Seu caso, professor? Não. Entrou depois? Não, antes. Sim. A senhora também? Sim, certo. 87. 87. Dois caras estamos aqui. Eu acho melhor você não perguntar. Começou a acreditar no lugar. Então, assim, ó, essa é a opção para vocês que entraram até 98. Essa é a opção mais atraente. Por quê? Tempo de contribuição 35 anos homem, 30 mulher, idade mínima 60 anos, né? Homem 55 mulher. Veja só, tem um detalhezinho interessante. Com redução de 1 ano para cada ano a mais de efetiva contribuição acima de 35 anos homem e 30 anos mulher. Por uma razão de quê? De justiça. Vou dar um exemplo aqui. Eu não vou tratar com idade entre homens e mulheres, que fica um pouco comprometedor, né, professor? Mas eu vou dar um exemplo. O senhor professor Oscar e o professor Mário, né? Mário. Imaginemos, o senhor me permite dar esse exemplo, professor? Só para exemplo, para aclarear esse raciocínio. Digamos que o professor Oscar, em função de uma conjuntura familiar, econômica, começou a trabalhar bem mais jovem, lá com seus 13, 14 anos. E logo em seguida o senhor teve sua carteira assinada, depois naturalmente o senhor estudou, ingressou na faculdade,
prestou concurso público e ingressou na mesma época que o professor Mário, que por sua vez só começou a trabalhar mais tarde que o senhor, correto? Vocês vão ingressar na mesma carreira, exige-se essas mesmas condições, mas por uma questão de justiça previdenciária, considerando que o senhor teria em tese trabalhado mais tempo do que ele, ou seja, vocês vão chegar a idades mais ou menos equivalentes, só que o senhor tem uma jornada, uma trajetória de trabalho bem mais longa do que ele. Então essa emenda ela veio exatamente atenuar os efeitos do tempo em favor daquelas pessoas que já estavam há mais tempo no mercado de trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhou 36 anos, homem, ele vai poder se aposentar com 59 anos. Se ele trabalhou 37 anos, comprovou isso, ele vai se aposentar com 58 anos. E assim por diante. Tá? 5 anos no cargo, vejam que agora o serviço público, a exigência é bem maior, não é? É de 25 anos no serviço público. 15 anos na carreira. O cálculo da aposentadoria ele é integral. Tá? Resguarda a separidade, é bom de permanência, a pensão é uma situação também mais peculiar. Aqui eu tenho uma tabela comparativa e finalmente para concluir essa primeira fase, eu não sei há quanto tempo eu já estou falando. Quase uma hora, né? Para a gente já abrir a oportunidade para questionamentos, eu queria apresentar para vocês as novas regras permanentes, tá? Que são aplicáveis a quem ingressou, professora Rosileia, a partir de 1º de janeiro de 2004. Ou seja, o tempo de contribuição 35-30, já se vislumbra uma nova reforma previdenciária, quem sabe no próximo governo, né? Vocês sabem que na França, em função de 1 ano na alteração da contribuição, 3 milhões de pessoas ocuparam a Champs-Élysées, né? Nós não temos esse poder de mobilização no Brasil. Então, isso merece atenção, isso merece cuidado, acompanhamento por parte das entidades representativas junto ao Congresso, no sentido de resguardar direitos e garantias conquistados por vocês. Até porque hoje o servidor público ele se depara com uma situação bastante delicada, que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que vocês não têm direito a regime jurídico, ou seja, as regras do jogo podem se modificar a qualquer momento, e isso é grave, porque isso causa insegurança, isso causa instabilidade, naturalmente as pessoas ficam incertas quanto ao futuro. Por isso que eu ressalto aquilo que eu coloquei no início, da preocupação de se antecipar a essa situação, de se preocupar, de se consultar um advogado para saber se algum direito eventualmente não foi conferido, não foi observado. Costumo dizer que a ficha funcional de vocês, ela representa o DNA funcional de vocês. O que está ali naquela ficha é o que efetivamente vai ser considerado como tempo de contribuição, como tempo de serviço. E tem gente que muda de um órgão para o outro e nem sabe se eventualmente se a ficha ela se encontra devidamente preenchida. Às vezes você exerceu uma atividade privada junto ao inscrito no regime geral, e eventualmente o INSS não considerou aquilo, ou você não averbou aquela atividade privada na tua atual ficha funcional junto ao RH. Essas observações precisam ser feitas para que vocês reflitam e, ao mesmo tempo, se for o caso, nos procurem, nos consultem. Essas oportunidades eu tenho sugerido que as pessoas se dirijam ao RH e solicitem lá o seu histórico funcional, a sua ficha funcional, para saber se está tudo em conformidade, se alguma vantagem foi suprimida ou não, se um tempo especial foi ou não observado. Saibam vocês que o tempo de insalubridade é um tempo que merece atenção, até lá nos idos de 90, né? Quer dizer, a cada ano trabalhado, homem por homem, um servidor homem, ele multiplicaria esse tempo trabalhado em ambiente insalubre por um fator 1.4, ou seja, se você trabalhou 10 anos, você ganha 4 anos de insalubridade, é um tempo fictício, mas que ele vai ser considerado para fins de aposentadoria. Isso até quando? Até 1990. Depois de 90, a
Aí houve uma mudança sensível e hoje nós temos mandado de junção para eles? No caso deles é até 92. 92. O regime jurídico deles é de 92, é verdade. É que eu estou com a 8.112 na cabeça. É até 92. E depois de 92? Para suprir ao geral, né? A partir de 1990, essa discussão continuou descoberta do ponto de vista legislativo, ou seja, o governo omitiu-se de não encaminhar ao Congresso um projeto de lei que regulamentasse a aposentadoria especial, a tal ponto do próprio Supremo Tribunal Federal reconhecer essa omissão, a fim de que se possa implementar essa aposentadoria especial nos dias presentes. O pedido de aposentadoria deve ser precedido, antecipado, de quê? Criteriosa análise sobre alternativas possíveis, ou seja, apenas não uma alternativa, não uma opção, mas quais opções? Devo permanecer mais tempo? Não devo? É um direito seu, perfeito? E não emplacar a primeira opção que te é apresentada, tá? Inclusive quanto ao cálculo não incluído, especial, economia familiar, por exemplo, situações que muita gente vivencia, que trabalhou no serviço público como trabalhador rural, né? Esse tempo também pode vir a ser considerado, embora haja uma briga judicial sinistra aí, junto ao TCU, em relação ao reconhecimento desse tempo, enfim, mas são questões importantes. A revisão das aposentadorias concedidas a partir de janeiro de 2004, que não é o caso, acho que nenhum de vocês, né? Ninguém está aqui aposentado, né? Desde então, a análise da possibilidade de contagem de período privado não concomitante ou mesmo renúncia à aposentadoria anterior. Essa é uma outra discussão jurídica bem delicada, se é possível se renunciar ou não à aposentadoria, sobretudo aplicável a muita gente da área da saúde, né? Às vezes o médico é de servidor público e ele também tem um consultório. Ele poderia se aposentar pelo regime próprio e também pelo regime geral. Mas há uma contagem ali no regime geral dele, no regime próprio, que se eventualmente fosse desconsiderado o regime geral, ele teria mais vantagem, enfim. É possível, às vezes, se mexer nesse status jurídico para melhorar a condição econômica do aposentado. Mesmo que ele esteja aposentado há 10, há 5 anos, enfim, sempre pode-se, eventualmente, analisar a possibilidade de revisão dessa aposentadoria.